Bem, sejam bem-vindos ao vídeo. Eu sou o professor Valtécio, professor de matemática aqui do IF Teresina Central. Nessa aula de hoje eu vou tratar de regra de 3, fazendo exemplo de regra de 3 simples, direta, inversa, e também vamos ver se nesse vídeo eu vou abordar a regra de 3 composta, tá bom? Com certeza, se eu fizer um segundo vídeo, vai aparecer nas descrições do primeiro, então você vai seguir a sequência de regra de 3 aí no canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Para facilitar, eu escrevi uma pequena parte aqui do texto, mas eu vou ler o texto completo da questão, que eu vou disponibilizar essas questões como uma apostila, um material que vai ficar na descrição do vídeo, um link lá para você baixar essas questões, tá bom? Baixar essas perguntas. Vamos lá. Então a questão completa diz o seguinte: duas rodas dentadas estão engrenadas uma com a outra, estão conectadas como se fosse com uma corrente, e elas têm respectivamente 12 e 54 dentes. Então seria algo desse tipo. Você tem como se fosse a catraca e a mensageira da bicicleta, tá bom? Elas estão conectadas por uma corrente e tudo mais. Então, como elas estão conectadas, percebam que o tamanho do dente tem que ser padrão, porque essa corrente ela vai passar pelas duas. Bacana? Então é claro que o dente que está na primeira está na segunda. É só você entender lá a bicicleta, lembrar da mensageira e da catraca, que você vai compreender bem. Então ele diz que a maior tem 54 dentes e a menor tem 12 dentes, tá bom? E aí a pergunta é o seguinte: quando a maior der 8 voltas, quando ela der 8 giros completos, 8 voltas, a menor vai dar quantas voltas? Bem, então antes de mais nada, vamos perceber que essa questão aqui envolve grandezas inversamente proporcionais, porque quando a maior der um giro, a menor vai ter que dar mais giros. Então, elas não vão ter um valor igual do número de giros. Aqui ela vai ter que girar uma vez, a outra vai ter que girar uns 5, 6, a gente vai ter que fazer essa conta, tá bom? E aí no caso, a gente vai ter duas grandezas, a gente vai ter a grandeza dentes e a grandeza voltas. A grandeza dentes você tem 12 e 54, você tem 12 e 54. A grandeza voltas, você tem 8 voltas apenas na maior, menos na maior. Então eu vou botar aqui, ó, 8 voltas. E o que ele quer é quantas voltas a pequena vai dar. Então, olha só como é que vai ser essa regra de 3. Essa regra de 3 inversa, porque quanto mais dentes rodando aqui o círculo tem, menos ela vai precisar dar voltas. Quanto mais dentes, menos volta. Ou o contrário, quanto menos dentes, mais volta, tá bom? Aí vai acontecer o seguinte: quando você tem uma regra de 3 inversa, a estratégia é o seguinte: é você conservar uma das grandezas e inverter a outra. Então você pode colocar assim, ó, 12 sobre 54 igual, aí eu vou inverter aqui onde está o x, então vai ficar 8 sobre x. Eu não coloquei x sobre 8, então vou repetir. Como você tem uma regra de 3 inversa, o nome ajuda, né? Como ela é inversa, aí nós temos que inverter uma delas, uma das grandezas. Professor Valtécio, eu tenho obrigatoriamente que inverter a grandeza onde está o x? Não. Como você podia ter invertido aqui o 54 com 12. O importante é que você não inverta as duas, né? Você escolhe uma para inverter. Então eu mantive aqui, ó, 12 por 54 e inverti aqui o 8 com x, ó, ficou. Aqui era x sobre 8, aqui ficou 8 sobre x. Aí pronto, aí agora é uma proporção simples, né? Meio extremo vai ficar o quê? Vai ficar 12 vezes x igual a 8 vezes 54. Para ganhar tempo eu já fiz essa continha, que vai dar 432, tá bom? 432. E esse 12 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então 432 dividido por 12 dá 36, isso mesmo. 36 voltas, que seria lá no enunciado da questão a letra D, tá bom? Bem, continuando agora o vídeo, estou trazendo um problema clássico aqui, que fala dessa questão de deslocamento, velocidade média, distância, tempo, tá bom? É um problema que envolve aqui um avião de motor, que é um avião pequeno, esses motores, né? Que anda com uma velocidade média, né? Ele tem essa velocidade média de 450 km por hora. E aí com essa velocidade ela faz uma viagem, esse avião faz uma viagem entre São Paulo e Brasília num tempo de 2 horas. Está no texto, tá bom? Andando com a velocidade de 450 km por hora, faz uma viagem de 2 horas entre São Paulo e Brasília.
E aí, no caso, ele quer saber em quanto tempo um outro avião a jato, né, bem mais rápido, faria com a velocidade de 1.200 km por hora a mesma viagem. Então, quanto tempo um avião mais rápido vai fazer a mesma viagem? Então, olha só a coisa que o aluno vai ter que pensar primeiro. Ora, se ele tem uma velocidade maior, o tempo dessa viagem vai ser menor. Com certeza esse avião 2 aqui vai fazer essa viagem um tempo menor. Então, quando você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. E aí isso indica que vai ser uma regra de 3 inversa. Vai ser semelhante a essa primeira que eu fiz na parte anterior. Então, vamos montar aqui para o aluno pegar o esquema, né? Você tem a grandeza velocidade e você tem a grandeza tempo. E aí você tem o seguinte, o primeiro avião, 450 km por hora, faz a viagem em 2 horas. Segundo avião, que é o a jato, né? 1.200 km por hora, vai fazer a viagem em quanto tempo? X. Quando a gente aumenta a velocidade, o tempo diminui. Então, como ela é inversa, eu vou inverter uma das duas. Podia inverter aqui, mas eu vou inverter o tal X. É sempre uma coisa que eu sempre costumo fazer. Então, vai ficar assim, ó, 450 sobre 1.200. Veja que aqui eu não modifiquei a proporção, né, a razãozinha aqui. E aqui eu vou inverter. Então, X sobre 2. Pronto, morreu. Daí para frente é só a proporção. Vou cancelar o zero, fazer meio extremo aqui. Então, vai ficar 120 vezes X. 120x, e aqui 2 vezes 45, que o zero já foi, né? Então 2 vezes 45, 90. X igual a 90, dividido por 120. Vou cortar o zerinho aqui, né? Não precisa nem explicar. Vou dividir todo mundo por 3, ó, dividir todo mundo por 3. E aí no caso vai ficar 9 por 3 dá 3, e 12 por 3 dá 4. Essa resposta está em hora, ela está em hora. Por que está em hora? Porque a gente tinha a velocidade média, km por hora, tempo em hora, a resposta aqui final em hora. Só que lá na pergunta ele tem as alternativas em minutos. Quem baixar o material vai ver que está em minutos. Então vamos converter isso aqui para minuto. Ora, 1 hora tem 60 minutos, então vai ficar 3/4 vezes 60. Por que 60? Que é 3/4 de hora. Aí aqui eu vou encontrar a resposta em minuto. 3/4 vezes 60 minutos. O 60 dividido por 4 dá 15. Então vai ficar 3 vezes 15, 45 minutos. Eu gostei desse problema porque ele é uma situação bem real. Geralmente a viagem de Brasília a São Paulo, que é um avião, né, assim, uma velocidade mais lenta, faz uma viagem dessa em 2 horas, né? E aí já um avião bem mais potente, a jato, ia demorar apenas 45 minutos, né? Só você imaginar que faz todo sentido mesmo. Bem, agora uma outra questão de regra de 3, que o aluno tem que ter um pouco mais de capricho aqui na hora de montar a sua regra de 3. E eu fiz questão de colocar todo o enunciado da questão aqui para a gente não ter dúvida, tá bom? Então o que ele diz é o seguinte, uma costureira pagou R$960 por uma peça de tecido. 960 foi uma quantidade lá de tecido. E pagou 768 por outra da mesma qualidade, do mesmo padrão, mesma qualidade. Então teve uma mais cara que a outra aí. Ele quer saber qual o comprimento da mais cara, olha só esse detalhe, da mais cara, sabendo que ela tem 12 metros a mais que a segunda peça. Então nós temos aqui duas relações aqui. Nós temos primeiro o preço da mais cara, 960, que ele pagou por um certo tamanho aqui, uma peça, que ele não disse pra gente esse tamanho em metro. Ele disse que essa peça, esses 960 foi uma certa peça lá. E a outra peça, do mesmo padrão, né, que foi 768, por um certo tamanho, que ele também não disse. Aí você diz, eita, agora complicou, que nós temos duas variáveis. Não, o que ele disse foi o seguinte, que um é 12 metros a mais que a outra. Na verdade, a primeira, ó, comprimento da, mas sabendo que ela tem 12 metros a mais que a segunda. Então, essa daqui, ela é a segunda mais 12. Entenderam o que foi que eu fiz aqui? Eu posso até usar, em vez de ficar trabalhando com x, vou trabalhar com essa expressão aqui, ó, y mais 12, ó. Porque é como se eu estivesse chamando a segunda de y, então eu estou dizendo que a primeira é y mais 12. E aí eu vou fazer meio extremos aqui, ó. Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar 960 vezes y
vezes o y aqui, ó. E aí o 768, que seria vezes x, eu vou multiplicar direto por y mais 12, entendeu? 768 vezes o y mais 12. Olha a importância de colocar o parênteses. Mas esquecer de colocar o parênteses não, é que você já ia errar, né? Então pronto, aqui eu vou usar a distributivazinha. Bacana. 960y igual a 768 vezes o y, né? Essa conta eu já fiz. Ela deu 9.216. Que conta, professor? Me perdi aqui, ó. 768 vezes 12, deu 9.216, tá bom? Não se perca aqui, ó. Aí esse carinha que está aqui, ó, vai para o primeiro meio negativo, né? Trazer ele para cá. 960y menos 768 igual àquele 9.216 lá. A gente já encontrou, que vem desse produto aqui. E aí pronto. Aqui quando você fizer essa continha vai dar 132. Não, desculpa. Então, 196. 196. É esse mesmo, 196. Daí. 192, né? Porque aqui é 10 menos 8, 12. Tá certo. 192. Aí, no caso, 9.216. Pronto, aí você vai dividir 9.216 dividido por esse 192 aqui que veio por essa subtração. Ó. Você vai pegar esse carinho e vai passar para o outro lado dividindo, né? Porque aqui talvez o vídeo corte, então eu vou trazer para cá. 192. Quando você fizer essa divisãozinha aqui, vai dar 48 metros. E aí eu quero chamar a atenção do aluno que é afobado, né? Chamado afobado. Ele acha o 48 e marca o 48 e ainda sai dizendo assim, acertei. Aquela questão eu tenho certeza, tá errado. Ah, rapaz, como é que é isso? Não é 48. Olha só o que ele perguntou. Qual o comprimento da mais cara? Sabendo que ela tem 12 metros a mais que a segunda. A gente calculou o y. No caso, a gente calculou foi o valor da mais barata. Ou, desculpa, o tamanho da mais barata. A mais barata tem 48, essa peça de 768 tem 48 metros. Mas ele quer o tamanho da maior, então tem que somar o 12. No caso aqui, a gente vai ter 60 metros. Então, essa daqui, ó, a resposta correta é a letra B, 60 metros, tá bom? Só para reforçar, tem aluno que ia morrer ali naquele 48, né? Depois não entender. Então, é importante o aluno, antes de executar uma questão objetiva, de marcar, ele reler a pergunta, até porque nos cálculos às vezes a gente esquece a pergunta, tá bom? Bem, dando continuidade aqui, mais uma questão de regra de 3, esse vídeo todo vai ser de regra de 3, tá bom? Agora uma questão que fala de deslocamento, mas com uma estrutura da regra de 3 aqui tem um detalhezinho, tá bom? Então vamos lá, vou ler o texto aqui, mas o texto está quase completo no carro, né? Um carro faz o percurso entre duas cidades em 5 horas. Então, é como se fosse o seguinte. Está na cidade A, vai para a cidade B e ele demora 5 horas, tá bom? Isso aí ele faz esse percurso com uma certa velocidade, que ele não diz pra gente qual foi a velocidade. Essa velocidade aqui a gente não conhece. O que ele diz é que se ele aumentar a velocidade 20 km por hora, se ele fizer ela, né, uma velocidade aumentada de 20 km por hora, ele reduz o tempo de viagem, o tempo desse percurso em 1 hora. E aí no final, quando a gente analisar a questão, ele quer saber qual a distância entre as duas cidades, qual a distância entre elas aqui. Bem, então você tem as grandezas aqui, velocidade e tempo. Sendo que você sabe que ele faz o percurso em 5 horas, mas ele não sabe a velocidade, eu vou chamar de x. Vou chamar de v, mas vou chamar de x, tá bom? Então ele disse assim, ó, com uma certa velocidade, ele demora 5 horas. Só que quando ele aumenta 20 km, que seria x mais 20, ó, a velocidade aumentada de 20 km, a velocidade de 20 km a mais, eu coloquei aqui x mais 20, ele reduz o tempo em 1 hora. Cuidado, para não pensar que eu vou colocar aqui 1 hora, não é isso. Já que ele reduz em 1 hora, eu vou colocar 4 horas, tá bom? A questão do português, do texto, faz toda a diferença. Se ele tiver assim, ó,
ele reduz a velocidade, ele reduz o tempo para 3 horas. Aí eu tinha que colocar o 3. Como assim, professor? Ele reduz para 3 horas. Aí eu tinha que colocar o 3. Agora, se ele disse assim, ele reduz o tempo em 3 horas, aí eu tinha que colocar quanto bem aqui? Eu tinha que colocar 2. Porque separa 3 horas é aquele tempo de 3 horas. Agora, se ele disser assim, ele reduz o tempo em 3 horas, aí eu tinha que pegar 5 menos 3, 2, tá bom? Aqui nem teria muita dúvida disso para o aluno, porque no caso, como ele falou que ele aumentou 20 km por hora, né? Aumentou um pouco, a velocidade aumentou só 20 km por hora, o aluno naturalmente entender que essa redução de 1 hora era 5 menos 1, 4. Mas eu chamo a atenção disso, porque às vezes uma má interpretação de texto faz você perder a questão, tá bom? Então agora vamos voltar aqui para o que interessa, né? Bem, você tem aqui uma regra de 3, ó, você não conhece a velocidade, ele faz em 5 horas. Quando aumentou 20, né, aumentou a velocidade em 20 km por hora, reduziu o tempo, caiu para 4. Essas duas grandezas têm uma relação inversa, como assim? Quando você aumenta a velocidade, o tempo diminui. Tem aluno que ainda não percebeu um detalhe, eu sempre uso as setinhas indicando se as grandezas são direto ou inverso, tá bom? E aí quando elas ficam assim com o sentido contrário, né, uma subindo e outra descendo, é porque elas têm essa relação inversa. E aí você está vendo o seguinte, regra de 3 inversa, basta inverter alguém. Eu vou deixar esse lado aqui paradinho, x sobre 20, x sobre x mais 20, E agora eu vou inverter aqui onde tem o 5 e o 4, então vai ficar 4 sobre 5. Professor, por que você fez isso? Porque quando é uma regra de 3 inversa, você tem que inverter uma das grandezas. Então, eu conservei a primeira e inverti a segunda. Aí aqui tinha 5, 4, coloquei 4, 5. Pronto. Daí pra frente, meu amigo, é só fazer aqueles cálculos de meio extremo. Multiplicando aqui meio por extremo, como é que vai ficar? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes x, que dá 5x, colocar de azul. E 4 vezes x, né? 4x. E aqui o 4 vezes o 20, 4 vezes 20, 80. Então, ó, o 4x vem para cá negativo, vai subtrair. E aí, claro que vai ficar ó, 5 menos 4, x igual a 80 km por hora. Professor, é isso que ele quer na questão? Não é. Não teria essa alternativa 80 km por hora. Porque isso aqui é a velocidade. E o que ele perguntou é qual a distância entre as duas cidades. E aí você lembra o seguinte, ó. Velocidade média é delta S sobre delta T. Todo mundo sabe disso, não? Então, quando você pede a distância que é o delta S, é só você multiplicar a velocidade média pelo tempo, fazendo aqui meio extremo, né? Então, a velocidade média vezes o tempo. Então, o delta S, que é a distância, é a velocidade de 80, que a gente já encontrou, vezes o tempo. Ora, aqui era 80 e o tempo 5 horas. E aí, no caso, 80 vezes 5 horas, delta S vai ficar o quê? Ó? 400 quilômetros é a distância entre as duas cidades. É essa aqui a resposta que você tem que marcar, tá bom? Essa aqui, ó. Se tivesse uma alternativa lá, né? No caso seria a letra A, tá bom? Bem, pessoal, esse vídeo já tem 18 minutos, eu não vou esticar não. Então você vai fazer o seguinte, você assiste esse vídeo, assista lá as sugestões que eu vou colocar o parte 2, a continuação, onde eu vou fazer mais uns 4 problemas de regra de 3 para vocês, tá bom? Vamos pro próximo vídeo, pessoal.